Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Trouxe a sua Bíblia? Então levanta ela comigo. Se ela estiver no seu celular como a minha, abre o aplicativo, levanta ele comigo. Deixa o diabo nervoso aí. Quando ele estiver com a Bíblia, ele fica nervoso. Diga: eu amo a palavra de Deus. Ela é vida para o meu espírito, salvação para a minha alma e saúde para o meu corpo. E nesta manhã, mais uma vez, ela será semeada na boa terra do meu coração e dará muitos frutos e grandes transformações. Diga: a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus. Se você crê no que você falou, dê o amém mais alto que você puder aí. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, gente. Acredito que posso precisar de vocês mais à frente. Que alegria estar aqui, irmãos. Conhecer Sarzedo, conhecer essa igreja. Eu posso usar das palavras de Jó, né? Antes eu vos conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Que coisa boa estar aqui. Como foi falado, meu nome é Perilo. Eu sou casado com a Stephanie, que não pôde vir dessa vez. Eu estou aqui para dar aula na Escola de Ministros Rema amanhã e terça. Tem algum aluno da Escola de Ministros aí? Estaremos juntos amanhã à noite, então. Sou casado com a Stephanie já há 14 anos. Temos 2 filhos, o Estevão de 6, o Luca de 4. E eu tive o privilégio de chegar na Igreja Verbo da Vida, lá na nossa cidade, Campina Grande, na Paraíba, aos 7 anos de idade. Meus pais, eles foram da 2ª turma do Centro de Treinamento Bíblico lá, né, fundado pelo missionário Bud Jim Wright. E eu e meu irmão, Tiago, que hoje é o pastor da nossa igreja lá, nós chegamos crianças e tivemos o privilégio de crescer, ouvindo, aprendendo a palavra da fé e vendo, né, a vida íntegra desses grandes homens de Deus que estão na liderança do nosso ministério. Há 12 anos eu tive a honra de ser convidado pelo pastor João Roberto, que era o nosso pastor lá, né, e foi o meu pastor por 8 anos. Hoje ele atua na supervisão do ministério. E eu tive o prazer de auxiliá-lo por 8 anos. E desde 2019 eu tenho a honra de estar auxiliando o meu irmão lá na Igreja Verbo da Vida, sede em Campina Grande. Em 2014, o apóstolo Guto também nos convidou para estar no conselho diretivo, e já são aí 10 anos na diretoria do ministério, servindo ao Senhor. Eu quero dizer que você está num bom lugar. Você está num lugar seguro, numa visão dada por Deus. Amém? De levar a palavra da fé e o amor para o Brasil e para todas as nações. E você faz parte disso. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. E é sobre essa fé que eu quero falar com você hoje. Eu gosto do que o meu irmão diz. Ele fala que quando a gente vai numa outra igreja Verbo da Vida, a gente não sai de casa e vai numa outra casa. A gente vai em um outro cômodo da mesma casa. Amém? Eu não sei se aqui é a cozinha, porque eu já comi um pão de queijo gostoso ali. Rapaz, o negócio aqui é bom. Ô, Glória, abre lá em Filemão, capítulo 1, só tem um mesmo, né? Mas essa carta de Paulo a Filemão traz muitos ensinamentos. Eu te incentivo a, durante a semana, lê-la, estudá-la na íntegra. É só um capítulo, mas tem muitos ensinamentos. Como diria minha avó, Paulo falou pouco, mas falou bonito. Filemão, nós vamos ler o verso 21 e 22. Escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Eu estou lendo na versão NVT, tá? Escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais. Versículo 22. Por favor, prepare um quarto para mim, pois espero
que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-lo em breve. Amém? Então, Paulo ele está se despedindo já na sua carta para Filemon, e ele fala nesse verso 22 para Filemon fazer algo, preparar um quarto para poder receber o apóstolo Paulo, porque Paulo estava orando, e outras versões dá o sentido de que Filemon e os irmãos também estavam orando pelo mesmo motivo, que Paulo pudesse visitá-lo. Seria talvez só uma forma educada ou gentil de falar ou de se despedir, de terminar uma carta, se a gente não conhecesse o contexto disso. O contexto é que Paulo escreveu esta carta estando preso. E Paulo não tinha esperança ou expectativa ou promessa humana natural nenhuma de ser solto. E de poder, finalmente, ir visitar Filemon. Paulo não tinha nenhuma garantia natural de que isso pudesse acontecer. Pelo contrário, ele tinha uma sentença de que isso seria impossível acontecer. Dificilmente aconteceria. Não tinha a mínima possibilidade natural. Mas Paulo, ele diz a Filemon: prepare o quarto, porque eu sei que minhas orações serão respondidas. A minha pergunta para você nessa manhã é: pelo que você está orando? Pelo que você está crendo? Estou deixando você pensar mesmo. Pelo que você está orando? Pelo que você está crendo? E a segunda pergunta é: você está se preparando para isso? Porque se você não está se preparando para o que você está esperando, você não está crendo. Porque fé se prepara. Eu posso até pegar essas palavras do apóstolo Paulo: prepare o quarto, e se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seria: fé prepara o quarto. Diga comigo: fé prepara o quarto. Rapaz, essa equipe é rápida. Fé prepara o quarto. Fé se prepara para receber aquilo que está crendo. Porque, na verdade, fé recebe quando crê. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, quando Jesus tinha ali passado por aquela figueira, e no outro dia, aquilo que Jesus declarou para aquela figueira foi visto pelos discípulos, e eles até se admiraram. E Jesus trouxe o seguinte ensinamento: olha, se alguém disser a este monte, está vendo aquele monte? Se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será com ele. E no verso seguinte, o verso 24, Jesus disse: olha, quando você pedir algo ao Pai em meu nome, creia que recebeu. Jesus não disse creia que se manifestou. Porque receber é uma coisa, ver a manifestação daquilo que você recebeu é outra. Mas você só vai ver a manifestação daquilo quando você primeiro receber aquilo. Fé é receber, fé é tomar posse, fé é acreditar que você já tem, mesmo que você ainda não esteja vendo, mas porque você recebeu, você vai ver. Jesus disse: se creres, verás. Jesus não disse: se vede, crerás. Pelo contrário, ele corrigiu Tomé, dizendo: bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. Oh, aleluia! Você é daqueles que esperam ver para preparar o quarto? Ou você vai ser daqueles que preparam o quarto antes e por isso vai ver? Aleluia! Fé recebe. E porque recebe, vai se manifestar. Mas é preciso receber antes, pela fé.
Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Quero te indicar esses livros aqui. O primeiro deles, O Espírito da Fé, do pastor Mark Hanks, justamente sobre o que nós estamos falando. Fé recebe a ponto de dizer é meu, a ponto de agir correspondente. Como Tiago ensina, fé sem obras é morta. Precisa ter ações correspondentes. Se eu estou crendo naquilo, se eu estou esperando aquilo, eu me preparo para aquilo, porque eu sei, vai acontecer. Eu posso não saber como, eu posso não saber quando, mas vai acontecer. Aleluia! Esse livro vai te inspirar, vai te despertar a viver uma vida de fé e a colocar as palavras certas na tua boca. Amém? E eu trouxe também o meu mais novo livro, Sabe as Prioridades, há valores que não passam com o tempo. Nesse livro aqui, eu destaco na primeira parte a diferença que existe entre os dois tipos de sabedoria que existem. A sabedoria terrena, humana, natural, mas também existe uma sabedoria sobrenatural, uma sabedoria do alto, uma sabedoria divina, que muitas vezes torna essa sabedoria humana louca. E justamente viver uma vida de fé, muitas vezes, vai fazer com que você, às vezes, possa ser visto como um louco. Porque Filemão, fazendo aquilo que Paulo pediu para ele fazer, preparando um quarto, ele teria sido visto como um louco, ele foi visto como um louco. Você está reformando esse quarto para quê? Você está arrumando esse quarto para receber quem? Não, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso. Não, mas a gente está crendo que ele vai ser solto e vai estar aqui. Que loucura. Mas ele preparando o quarto. Noé foi visto como um louco, preparando uma arca. Não tinha perspectiva natural nenhuma de chuva, mas ele tinha uma palavra. Ei, meu irmão, tudo que eu e você precisamos é de uma palavra da parte de Deus. Se eu e você tivermos uma palavra, uma instrução divina, nós podemos preparar o quarto, nós podemos agir de acordo com aquilo, nós podemos preparar a arca, porque se Deus falou, vai acontecer. Oh, aleluia! 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 Olhe para quem está do seu lado e diga, creia que recebeu. Oh, glória! Sabe, irmãos, quando nós estávamos com 5 anos de casado, a gente decidiu, que era o tempo de multiplicar, termos filhos. E aí Stephanie foi se preparar, naturalmente falando, fazer os exames e tudo mais. E, para nossa surpresa, ela recebeu um diagnóstico de que as chances de gravidez seriam mínimas. Ela estava com um problema que ela não sabia, nos ovários. E a médica disse, olha, tem alguns tratamentos, mas eu tenho que ser franca com você, vai ser muito difícil você engravidar. E aquilo foi como um balde de água fria para nós. Eu sonhava em ser pai, ela sonhava em ser mãe, mas a gente ficou com a palavra. Amém? Não há impossíveis para Deus. Pode ser impossível para os homens. Eu gosto quando o anjo fala para Maria do que aconteceu com Isabel. Quando Maria recebeu a promessa de que seria mãe, ela não entendeu naturalmente como vai ser isso. Eu, uma mulher virgem, vou engravidar. E o anjo disse, olha, o poder de Deus vai vir sobre você. Mas ele também disse, lembra de Isabel, tua parente, que diziam ser estéril? Para Deus, Isabel nunca foi estéril. Diziam. Os diagnósticos naturais apontavam que ela era.
mas para Deus ela não era. Amém? E a gente se apegou com a palavra de Deus, né? A gente começou a declarar: nós somos pais. Nós somos pais. E um dia eu estava passando, né, para ir para a sala do meu apartamento, sair do meu quarto, e eu passei por um quarto que nós, até então, era o quarto de hóspede. E quando eu parei na porta daquele quarto, eu fiquei olhando, e dentro de mim, né, veio essa inspiração: esse é o quarto do meu filho. E eu olhei e eu disse: a gente não vai mais chamar esse quarto de quarto de hóspede. Eu vou preparar o quarto. Vai ser o quarto do meu filho. E eu comecei a mudar algumas coisas naquele quarto para preparar ele para ser um quarto de bebê. Oh, aleluia! Fé prepara o quarto. E a gente começou a declarar e a ficar firme, irmãos. E deixa eu te dizer, hoje eu tenho 2 lindos filhos. E eu sei que foi o poder de Deus. Mas eu preparei o quarto. Eu lembro ainda solteiro, em 2009, 2008, na verdade, o chamado de Deus, né, aceso no meu coração, eu vislumbrando algumas coisas que Deus tinha para fazer na minha vida, e eu me achava tão incapaz. Eu ia dizer que me achava pequeno, mas pequeno eu sou mesmo, né? Não precisa se achar. Mas eu me achava incapaz. E eu dizia: não, isso não é para mim, não, isso é coisa da minha cabeça. Todas as vezes que eu estava orando e me consagrando ao Senhor, via aqueles vislumbres, aquelas promessas, e eu: meu Deus do céu, isso não é para mim, não. O que é isso? Até que o Senhor me convenceu: não, é para você mesmo, fui eu que te chamei. E eu lembro de tempos de consagração, até de oração com amigos, de que veio a mesma palavra e Deus usou outras pessoas para confirmar aquilo que Ele já tinha falado ao meu coração, né? Eu vou te levar para pregar a minha palavra para as nações, você é um profeta das nações, um pregador das nações. E eu nunca nem tinha saído, mal tinha saído algumas vezes da Paraíba, quanto mais do Brasil. E um dia, eu orando sobre aquilo: Senhor, eu creio, amém, é para frente, né? Deus disse: não, para agora. Eu fiz a mesma pergunta de Maria, né? Como será isso? E a instrução que veio ao meu coração foi: faça seu passaporte. Eu não tinha possibilidade nenhuma de viajar para fora do país. Solteiro, universitário, não tinha nem muitas condições. Fui pedir ao meu pai: pai, preciso desse dinheiro aqui, porque eu preciso tirar meu passaporte. Passaporte? Vai viajar para onde? Sei não. Oh, aleluia! Eu tirei o passaporte. Deixa eu te dizer, em 1 ano, o Senhor abriu portas e me levou para ministrar a palavra dEle no Chile, na Angola e nos Estados Unidos. 1 ano. Mas tudo começou em: tira o passaporte. Posso até mudar o tema da mensagem. A fé tira o passaporte. Mas eu quero ler com você agora, 2 Reis, capítulo 4. Nós vamos ler na Almeida Revista Atualizada. 2º livro de Reis, capítulo 4. Aleluia. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu estou crendo, estou precisando, e eu estou crendo que vai chegar um carro para mim.
estou querendo um carro. Na hora que ele falou aquilo, veio uma pergunta, aquelas inspirações, né? Eu olhei para ele e disse, já tem um chaveiro? Aí, não entendi, pastor. Disse, um chaveiro, para colocar a chave do carro quando ele chegar. Ele disse, não tinha pensado nisso, não. Eu disse, você vai precisar, né? Se vai vir um carro, vai vir uma chave. Se tem uma chave, precisa de um chaveiro. Compra um chaveiro. Começa a declarar. Obrigado, Pai, pela chave do meu carro. Já vou mudar o tema da mensagem de novo. Fé compra o chaveiro. Oh, aleluia! Você abriu lá em 2 Reis, capítulo 4. Aleluia! Obrigado, Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. Guarda isso, o que é que você tem? Aí ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias. E ele acrescentou, não poucas. Olhe para o seu irmão e diga, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Preste atenção, não há mais vasilha nenhuma. E aí, quando não tinha mais nenhuma vasilha, acabou o azeite. Pensa um pouco sobre essa história. Aquela mulher, tudo que ela tinha era uma botija de azeite. E o profeta deu a ela a instrução, vai atrás de vasilhas. Eu não sei se tem aqui, por aqui aqueles carros de sorvete que vai passando na rua, né? Tem? E o cara vai gritando, né? Traga a vasilha. Você já viu isso aí? Lá tem muito no Nordeste. Traga a vasilha. Fé traz a vasilha. Mesmo sem entender, sem saber o porquê, eles seguiram aquela instrução. Foram atrás de vasilhas, vazias e não poucas. Quando ela entrou lá, eles foram trazendo as vasilhas e ela foi colocando daquela botija de azeite. Na medida que ela ia enchendo, ou que ia tendo vasilha, ia sobrenaturalmente o azeite ia se multiplicando dentro daquela botija. E quando ela encheu a última vasilha, acabou o azeite. Note que o azeite não acabou porque acabou. O azeite só acabou porque acabaram as vasilhas. Enquanto tivesse vasilha preparada para receber azeite, haveria azeite. O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente fica preocupado se vai ter azeite.
Quando, na verdade, a nossa responsabilidade é só preparar a vasilha. Deixa eu te dar uma palavra de salvação nessa manhã. A tua responsabilidade não é multiplicar azeite, porque você não tem poder para isso. Então deixa de se preocupar com o que você não tem poder para resolver. Você tem que se ocupar com o que você pode fazer. Você pode preparar o quarto, você pode tirar o passaporte, você pode comprar um chaveiro, você pode trazer as vasilhas. Agora, note o que o profeta disse: traga vasilhas vazias. Porque às vezes a gente quer ser cheio, estamos cheios. Não, se esvazia das tuas próprias vontades, do teu querer, de como você acha que deve ser. Deixa Deus fazer como Ele quer. Vazio, humilde, aberto para receber. E não dizendo como quer. Oh, aleluia. E ele disse, não poucas. Ei, eleva as tuas expectativas. Aumenta as tuas expectativas. Deixa de pensar pequeno. Talvez, irmãos, isso possa ter virado um chavão em nosso meio. Ah, Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Mas isso é verdade, irmãos, porque Deus é grande. Deus só vai fazer coisas grandes. Ou Ele quer fazer. Paulo disse em Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme o seu poder. Não é conforme o meu poder, o que eu posso, o que eu não posso. É conforme o que Ele pode. Aleluia! Aleluia! Traga as vasilhas e não poucas. Então deixa de ficar pensando se vai ter azeite ou não, se o azeite vai dar conta ou não. Só traz as vasilhas, meu irmão. Agora, quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. Sabe que a nossa expectativa limita o agir de Deus? Não é que Deus não quer, não é que Deus não pode, é que simplesmente não tem vasilha. Não é que Deus não podia soltar Paulo. Deus podia. Mas Paulo ia para onde? Para o quarto. Então, muitas vezes a gente está querendo fazer a parte de Deus. Quando Deus falou para Moisés, eu vou dar carne a esse povo. Moisés quis ajudar Deus. O Senhor já contou quantas pessoas são? Muita gente. E aí Moisés continuou querendo fazer Deus entender. Trazer Deus, ou dar a Deus a sabedoria dele, quando na verdade era Deus que estava querendo dar a Moisés a sabedoria dele. Sabe as prioridades. Fique com o que Deus, do jeito de Deus, não é do seu. E Deus disse, Moisés, eu vou dar carne a esse povo. Mas Moisés disse, mas Senhor, onde é que o Senhor vai conseguir tanto gado para dar carne a esse tanto de gente? Ou então, onde é que vai ter tanto peixe para dar carne a essa gente toda? Moisés querendo raciocinar, entender, né? Calcular, será que a quantidade de gado é suficiente para a quantidade de gente? Será que a gente vai conseguir pegar tanto peixe? Moisés articulando, né? E Deus responde para ele, Moisés, por acaso a minha mão ficou mais curta? Em outras palavras, o meu poder diminuiu? Ele não é o grande eu era, Ele é o grande eu sou. Ele é o mesmo ontem,
hoje e será para sempre. O poder de Deus não diminui, o poder de Deus não tem data de validade. O azeite só parou porque não tinha mais vasilha. Enquanto tiver vasilha, vai ter azeite, vai ter poder em operação. Aleluia! O que eu mais gosto é o final da história. Porque Deus deu carne ao povo, o povo comeu que se fartou. Mas Deus não usou nem gado e nem peixe, como Moisés estava pensando que seria. Deus usou aves. Ei, Deus sabe como fazer. Você só precisa receber pela fé. Você só precisa preparar o quarto. Você só precisa tirar o passaporte. Você só precisa comprar o chaveiro. Você só precisa trazer as vasilhas. O que falar, então? Jesus, ele demonstrou esse mesmo modus operandi, né? Quando os discípulos detectaram aquele problema, disseram: Jesus, o Senhor está pregando já há muito tempo, o povo aqui está com fome, vai começar a ficar cada vez mais fome, não tem onde comer aqui perto, onde comprar, é muita gente. Tá bom, parar e despedir o povo para que eles possam comer. E Jesus disse: vocês estão certos, é verdade. Deem vocês mesmos de comer a eles. Sabe o que eu aprendo com essa história, irmãos? Quando Deus me permite ver um problema, não é só para eu dizer: isso é um problema, tá? Isso aqui está errado, isso aqui está faltando, podia ser assim. Não, é porque Deus quer me fazer parte da solução. Eles disseram: o povo está com fome. Jesus disse: vocês estão certos. Me ajuda a resolver. E eles disseram: mas Jesus, onde é que a gente vai conseguir tanta comida, ou dinheiro para tanta comida? E Jesus faz a eles a mesma pergunta que o profeta Eliseu fez àquela viúva: o que você tem? Porque às vezes a gente está focado no que a gente não tem, ou quer ter, mas não está nem usando o que tem. O que você tem? Filemão não tinha autoridade para tirar Paulo daquela prisão, mas ele tinha um quarto para receber Paulo quando ele saísse. O que você tem? Deus vai usar o que você tem. Deus vai multiplicar o que você tem. Ele disseram: tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tamanha multidão? E Jesus deu a eles uma instrução. Eu gosto disso, irmãos. Como está lá em Marcos capítulo 6. Jesus disse: olha, divide as pessoas em grupo, para poder a gente distribuir. Pensa comigo, irmãos. Jesus não multiplicou, Jesus não pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, deu graças, orou, e aí multiplicou. E aí, quando multiplicou, Jesus disse: agora vamos entregar as pessoas, né? Dividam lá os grupos. Não foi assim, não. Preste atenção na ordem. Tinha 5 pães e 2 peixes. A palavra era: vamos dar de comer a todo mundo. O que Jesus fez primeiro? Mandou preparar as pessoas para receberem. Deus nunca vai multiplicar se você não estiver preparado para receber. Agora imagine comigo os discípulos. Como é, Jesus? Divide em grupos para facilitar a distribuição. Eles olhando, 5 pães e 2 peixes. Eles obedeceram. Agora imagina comigo, Jesus, os discípulos: por favor, vamos dividir aqui, 20, 30 pessoas, aqui, por favor, divide aqui. E as pessoas: é para que isso? É para vocês comerem. Só que a gente já sabe o final da história.
Mas eles estavam vivendo a história. Como assim? Dividir em grupo, divide em grupo. Se preparando, se planejando para o que estava por vir. Mesmo que você não soubesse como viria. Oh, aleluia! Divide aqui. Mas para que isso? Para a gente comer. Depois que dividiu, Jesus deu graças. Disse, começa a distribuir. Quando começou, irmãos, não tinha milhares de pães. Eram 5. Mas enquanto eles distribuíam, ia se multiplicando. Não despreze os pequenos começos. Começa. Se prepara para o crescimento como? Começando. E deixa Deus fazer a parte dele. Mas Deus vai fazer a parte dele quando você fizer a sua. Do que adianta ter multiplicado se não ia ter como as pessoas receberem, não ia ter organização? Primeiro organiza. Sua parte é organizar, sua parte é se preparar, sua parte é planejar, a parte de Deus é fazer. Quando Jesus chega lá, após a morte de Lázaro, as irmãs dele chorando, se você tivesse aqui antes, não teria acontecido. Foi quando Jesus disse, se credes, verás a glória de Deus. E aí Jesus olha para aqueles homens e diz, tira a pedra. E eles até disseram, Jesus, o negócio não está muito bom aí dentro, já faz alguns dias. Agora, irmãos, quem tinha poder para ressuscitar Lázaro, também tinha poder para tirar uma pedra. Mas Deus não vai fazer aquilo que eu e você podemos. Porque Ele seria injusto ao que Ele mesmo estabeleceu como princípio. Por outro lado, Jesus não disse, Lázaro, ressuscite. Aí, Lázaro, está me ouvindo? Tô, Jesus. Tira a pedra. Que às vezes a gente está assim, né? Eu vou ressuscitar, Jesus diz. Aí, tira a pedra. A gente vai lá para frente da pedra. Lázaro. Eu acho que não aconteceu nada, não. Ei, Tomé. Está esperando ver, ouvir, sentir, dar no exame, para crer? Está errado, isso não é fé, não. Fé tira a pedra. Mesmo Lázaro ainda estando morto. Mas do que adiantaria Lázaro ressuscitar e ficar preso? Tira a pedra. Essa é a sua parte. Quando você faz a sua parte, se preparando para o que Deus vai fazer, aí Deus faz. Tira a pedra. E quando tirou a pedra, Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Sabe, irmãos, talvez aquilo que eu e você estamos esperando vir para fora, ou se manifestar, ainda não aconteceu. Porque a gente ainda não está ousado o suficiente para tirar a pedra, mesmo sem termos evidência natural nenhuma. Experimenta tirar a pedra. Experimenta trazer as vasilhas. Experimenta dividir os grupos primeiro. Experimenta preparar o quarto primeiro. Faz a tua parte de fé, de obediência, de ação correspondente. E Deus vai fazer a parte dele. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Faz a tua própria oração, baseada em tudo que você ouviu nessa manhã. Obrigado, Senhor.
Eis-nos aqui. Queremos fazer a nossa parte. Queremos crer em tudo aquilo que o Senhor tem dito ao nosso respeito. E queremos nos preparar, Pai. Queremos dançar antes de ver. Eu não sei pelo que você precisa se alegrar nessa manhã, mas deixa o Espírito Santo trazer a tua lembrança ao teu coração, palavras, promessas da parte de Deus, para que você receba pela fé nessa manhã, para que você tome posse nessa manhã e assuma com Deus o compromisso. Eu vou preparar o quarto. Eu vou fazer aquilo que o Senhor já queria que eu fizesse. Me preparando para receber, para o que está por vir. Me preparando, na verdade, para manifestação, porque eu já recebi.